Você já ouviu falar inúmeras vezes sobre a última ceia, mas será que realmente entende o que aconteceu naquela noite? Será que compreende o peso espiritual, o simbolismo e as verdades ocultas que Jesus revelou em gestos aparentemente simples? Em Marcos, capítulo 14, há camadas profundas de significado que muitos leem, mas poucos percebem. Essa não é apenas uma ceia, é um divisor de águas na história da humanidade. Um momento em que o tempo parece parar e o céu e a terra se encontram ao redor de uma mesa. O pão e o vinho que Jesus oferece não são apenas elementos religiosos. São a expressão do amor absoluto, da entrega total e da comunhão eterna entre o Criador e os que o seguem. Mas o que poucos notam é que por trás de cada palavra, de cada movimento, há um propósito profético. É uma revelação sobre o caráter de Deus e sobre o plano da salvação. A última ceia não é uma cerimônia fria, é uma mensagem viva, pulsante, que fala sobre lealdade, sobre entrega, sobre perdão e sobre a promessa de redenção que atravessa os séculos e chega até nós. Neste vídeo, nós não vamos apenas lembrar do momento em que Jesus partiu o pão e ergueu o cálice. Vamos mergulhar em um entendimento que vai além da superfície, em um olhar que revela as intenções divinas escondidas no texto, nas palavras e nas atitudes. Você vai descobrir detalhes que talvez nunca tenha percebido, mas que transformam completamente o sentido dessa passagem. Por que Jesus escolheu aquele lugar específico? Por que falou da traição justamente ali, na mesa? Qual o real significado de dizer, isto é o meu corpo? E por que ele cantou antes de sair para o Monte das Oliveiras, sabendo o que o esperava? Essas perguntas, quando respondidas, abrem uma janela espiritual para compreender o amor insondável de Deus, a profundidade do sacrifício de Cristo e a beleza de um plano perfeito que começou antes da fundação do mundo. A última ceia, em Marcos 14, é mais do que o relato. É um convite à intimidade, à comunhão, à reflexão profunda sobre quem somos diante de um Deus que se faz pão e vinho para estar conosco. E é isso que você vai entender hoje. O que realmente significam aqueles gestos, aquelas palavras e aquele olhar silencioso de Jesus naquela noite. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar para sempre a forma como você enxerga a ceia do Senhor. Pode mudar a maneira como você se aproxima de Deus. Este é um momento de abrir o coração, desligar as distrações e permitir que o Espírito Santo revele a você as lições profundas que estão escondidas em Marcos capítulo 14. Você está pronto para ver a última ceia como nunca antes? Então fique comigo até o fim deste vídeo, porque hoje você vai descobrir as verdades que estavam diante dos seus olhos, mas que talvez nunca tenha notado. Antes da ceia começar, há um cenário cuidadosamente preparado por Deus. Um momento que, à primeira vista, parece apenas uma sequência de tarefas simples, mas que, na verdade, está repleto de significado espiritual. Em Marcos capítulo 14, a narrativa se inicia com os discípulos perguntando a Jesus: onde queres que vamos preparar para comer a Páscoa? Marcos 14, 12. Essa pergunta revela algo profundo. Eles estavam dispostos a obedecer, mas ainda não compreendiam plenamente o que estavam prestes a vivenciar. Jesus então dá instruções detalhadas. Ele diz: ide à cidade, e um homem levando um cântaro de água vos encontrará. Segui-o. E onde quer que ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre pergunta: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Marcos 14, 13 e 14. Esse pequeno trecho carrega uma riqueza simbólica extraordinária. Em uma época em que carregar água era tarefa comum das mulheres, Jesus menciona um homem com um cântaro, um sinal incomum, um detalhe específico que indicava algo fora do padrão. Isso mostra que nada escapa ao controle divino. Mesmo nos preparativos mais simples, há direção, há propósito, há profecia se cumprindo.
Enquanto tudo parecia rotineiro, Jesus estava, na verdade, revelando o quanto cada detalhe da sua missão estava sob o governo soberano de Deus. Ele sabia exatamente o que viria, quem o trairia, onde aconteceria cada cena. Não há improviso no plano da salvação. Desde o local da ceia até a presença de cada discípulo, tudo foi conduzido segundo o tempo perfeito do Pai. O homem com um cântaro representa mais do que uma pessoa anônima na história. Ele simboliza o servo que carrega a água da purificação, um instrumento que conduz o povo de Deus até o lugar da comunhão. Assim como ele guiou os discípulos até o aposento alto, o Espírito Santo nos guia até a presença de Cristo. O aposento, preparado e pronto, não é apenas um espaço físico, é o reflexo do coração que se dispõe a receber o Senhor. Quando os discípulos chegam àquele lugar, encontram tudo como Jesus havia dito, e acharam tudo como lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Marcos 14:16. Essa fidelidade aos detalhes é uma marca da palavra de Deus. Ele cumpre o que promete, não importa o quão pequeno o detalhe pareça. A ceia estava pronta porque alguém obedeceu, porque alguém se deixou ser usado para preparar o ambiente onde Jesus seria revelado. Há aqui uma poderosa lição espiritual. A presença de Cristo se manifesta onde há preparo e obediência. O aposento alto é o símbolo da intimidade, o lugar separado do barulho, das distrações, do tumulto. É o espaço onde Jesus deseja nos encontrar. Ele poderia ter escolhido qualquer lugar, uma praça, uma casa simples, um jardim, mas escolheu uma sala no alto. O alto sempre representa o encontro com Deus. É o mesmo princípio do monte da oração, da montanha da transfiguração. O alto é o espaço onde o homem se distancia da terra para se aproximar do céu. Essa preparação não é apenas física, é espiritual. Assim como os discípulos precisaram obedecer para preparar a mesa, nós também precisamos preparar o nosso interior para a presença de Cristo. Ele ainda hoje busca corações limpos, lugares dispostos, mentes que o esperam. A ceia não é apenas um ritual de pão e vinho, é uma convocação divina para nos sentarmos diante do amor encarnado. Perceba que Jesus não delegou esse preparo de forma aleatória. Ele escolheu quem enviaria, deu instruções específicas e esperou que tudo fosse feito exatamente como disse. Isso mostra que a comunhão com Deus exige obediência detalhada, não improvisação. Quando ele fala, cada detalhe importa. O homem com o cântaro, o dono da casa, a sala mobiliada, todos fazem parte de um mesmo propósito, a concretização do plano de redenção. Essa parte do relato nos convida a olhar para dentro. Será que temos preparado o nosso aposento alto para receber Jesus? Será que o nosso coração está arrumado, iluminado e limpo para que ele se assente à mesa conosco? Ou será que ainda deixamos o caos e a pressa da vida diária dominarem o espaço que deveria ser dele? O preparo da ceia é o prelúdio de um encontro eterno. Jesus está prestes a transformar o pão e o vinho em símbolos vivos do seu corpo e do seu sangue. Mas antes disso, ele mostra que a presença dele sempre encontra lugar onde há obediência, pureza e prontidão. Nada na história da última ceia é casual. Cada movimento é profético. A escolha do lugar é um lembrete de que Deus prepara ambientes antes de manifestar sua glória. E quando ele encontra um coração disposto, uma vida entregue, ele entra, se assenta e revela o seu amor. Assim como o homem do cântaro levou os discípulos até a sala onde o mestre os esperava, hoje o Espírito Santo nos conduz ao mesmo convite. Vem, prepara teu coração, porque o Rei deseja cear contigo. Antes que o pão seja partido e o cálice seja erguido, há um chamado à preparação. O chamado para deixar tudo pronto para que a presença de Jesus ocupe o centro da nossa mesa e da nossa vida. Porque o verdadeiro milagre da última ceia começa antes da ceia em si. Começa no coração que se dispõe a obedecer. A mesa está pronta.
A sala superior está silenciosa, iluminada apenas pela luz suave das lamparinas. O aroma do pão recém-assado mistura-se com o cheiro do vinho, e os discípulos, reunidos ao redor de Jesus, ainda não compreendem que estão prestes a testemunhar um dos momentos mais sagrados da história. Tudo parece calmo, mas por trás dessa aparente serenidade há um peso espiritual profundo, quase palpável. Jesus sabe que a hora chegou. Ele sabe o que está por vir e mesmo assim permanece em paz. Enquanto ceavam, ele olha para os rostos de cada um. Homens que caminharam com ele, ouviram suas palavras, viram milagres e receberam amor. E então rompe o silêncio com uma declaração que ecoa no coração de todos. Em verdade vos digo que um de vós, que come comigo, há de trair-me. Marcos 14, 18. Aquela frase cai sobre a mesa como uma tempestade repentina. Os olhares se cruzam. A atmosfera muda. O clima de comunhão é tomado por inquietação. Cada discípulo, tomado por temor, pergunta: porventura sou eu? Versículo 19. Essa pergunta tão humana revela o quanto todos no fundo sabem que a fragilidade habita o coração. E aqui se encontra uma das mais belas e desconfortáveis verdades do Evangelho. Ninguém está livre da possibilidade de falhar diante de Deus. Mesmo os mais próximos de Jesus carregam dentro de si a capacidade de traí-lo, com atitudes, com silêncios, com indiferença. A pergunta, sou eu? Deveria ecoar dentro de cada um de nós, porque o chamado de Cristo é também um espelho que revela quem realmente somos. Mas o que mais impressiona nessa cena não é a traição anunciada, e sim a atitude de Jesus diante dela. Ele não se levanta, não acusa, não expulsa Judas da mesa. Ao contrário, ele o mantém ali, partilhando o pão, oferecendo o vinho. Mesmo sabendo quem o trairia, Jesus continua amando. Isso é algo que ultrapassa o entendimento humano. É a expressão mais pura da graça. Em seguida, Jesus faz um gesto que mudaria para sempre o significado do pão e do vinho. Ele toma o pão em suas mãos, ergue os olhos ao céu e dá graças. Depois, partiu e o entrega aos discípulos, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Marcos 14, 22. Nesse instante, o pão deixa de ser apenas alimento físico. Ele se torna o símbolo vivo do corpo de Cristo, que seria partido por amor à humanidade. Cada pedaço entregue representa o sacrifício, a entrega total, a comunhão que une o divino e o humano. Depois, ele toma o cálice, dá graças novamente e o oferece, dizendo: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos. Verso 24. Essas palavras ressoam com poder. O sangue, na tradição judaica, representava a vida. E Jesus agora está dizendo que sua própria vida será derramada em favor de muitos. Ele está selando uma nova aliança, uma nova forma de relacionamento entre Deus e o homem. A antiga aliança era baseada em sacrifícios repetitivos, em sangue de animais, em um sistema que jamais podia remover completamente o pecado. Mas agora, com Jesus, tudo muda. O sangue do Cordeiro perfeito é suficiente para todos os tempos. A cruz ainda não aconteceu, mas na ceia, Jesus antecipa a vitória. Ele entrega o cálice não como quem se despede, mas como quem declara: a redenção está consumada. Há uma beleza indescritível em ver que, antes do sofrimento, Jesus institui a celebração. Antes da dor, ele oferece gratidão. Antes da cruz, ele prepara a comunhão. É como se dissesse: o que está prestes a acontecer não é derrota, é amor em ação. A ceia, portanto, é um ato profético de vitória. É o início do cumprimento da promessa feita desde o Éden, a restauração do homem com Deus através do sangue do Cordeiro.
O pão partido e o cálice compartilhado não são apenas símbolos, mas testemunhos de um amor que se entrega completamente. Quando Jesus diz, "Isto é o meu corpo", ele não apenas fala sobre dor física, mas sobre entrega espiritual. Ele está dizendo, "Eu me dou por inteiro, sem reservas, por você." E ao erguer o cálice, ele declara, "O meu sangue será derramado para que vocês tenham vida." Cada vez que partilhamos o pão e o vinho, estamos sendo lembrados dessa verdade. A ceia é um memorial vivo, uma nova renovação da aliança entre o céu e a terra. Não é uma lembrança triste de morte, mas uma celebração de amor e vida eterna. Mas há algo mais, algo que muitos não percebem. No momento em que Jesus fala sobre o cálice, ele diz, "Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira até aquele dia em que eu beba de novo no reino de Deus." Marcos 14, 25. Essa frase é uma promessa. Ele está dizendo, um dia estaremos novamente juntos e a comunhão será perfeita. É a antecipação do banquete eterno, o dia em que o Cordeiro se assentará à mesa com os redimidos. A última ceia, portanto, também é um vislumbre do futuro. É o prenúncio de uma celebração sem fim, onde não haverá mais lágrimas, nem traição, nem dor, mas apenas a presença eterna de Cristo entre os seus. Enquanto isso, somos chamados a participar dessa mesa com reverência, com consciência, com gratidão. Porque o pão e o vinho não são apenas símbolos externos, mas expressões internas de uma entrega contínua. Participar da ceia é dizer, Senhor, eu aceito o teu sacrifício e me uno a ti na tua aliança. E assim, naquela noite, enquanto o mundo lá fora seguia sua rotina comum, dentro daquela sala simples, acontecia o momento mais sublime da comunhão entre Deus e os homens. O pão partido, o vinho derramado e o amor incondicional revelaram que o reino de Deus não é construído com força ou poder, mas com entrega, perdão e graça. Jesus sabia que seria traído, sabia que seria negado, sabia que seria abandonado. Mesmo assim, escolheu amar até o fim. E é esse amor, silencioso, paciente, eterno, que transforma a última ceia em um marco da salvação e o cálice partilhado em um símbolo eterno da esperança que jamais se apaga. A ceia chega ao fim. O pão foi partido, o cálice partilhado, e as palavras de Jesus ecoavam como uma melodia sagrada dentro do coração dos discípulos. Mas o que vem a seguir é um dos momentos mais poéticos e, ao mesmo tempo, mais dolorosos do Evangelho. Marcos escreve, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Marcos 14, 26. É impossível não se emocionar com essa cena. Jesus, o Filho de Deus, sabendo que em poucas horas seria traído, preso e crucificado, canta. Ele não murmura, não se cala em tristeza, não tenta fugir. Ele eleva a sua voz em louvor. E isso nos revela algo extraordinário. A adoração verdadeira não depende das circunstâncias, mas da confiança no Pai. Pense nisso por um instante. O mesmo Jesus, que carrega o peso do mundo nos ombros, que sente a proximidade da cruz, que conhece a dor que o espera, ainda encontra força para louvar. O cântico aqui não é apenas uma música, é um ato de fé, uma declaração de vitória antecipada. Ele canta não porque tudo está bem, mas porque sabe que mesmo no sofrimento, o plano de Deus está se cumprindo. Quantas vezes nós, diante da dor, perdemos a canção? Quantas vezes deixamos o louvor morrer dentro de nós quando as coisas fogem do nosso controle? Jesus nos mostra o caminho. Quem confia plenamente no Pai, canta mesmo quando a noite parece mais escura. Depois do hino, eles seguem para o Monte das Oliveiras. E lá, em meio ao caminho, Jesus anuncia algo ainda mais difícil de ouvir. Todos vós vos escandalizareis.
porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Marcos 14, 27. Essa frase é uma profecia. Ele cita Zacarias 13, 7, mostrando que nada do que vai acontecer é surpresa. Tudo já estava escrito. Mesmo a fraqueza dos discípulos fazia parte do cenário previsto. Pedro, impulsivo e confiante, reage com firmeza. Ainda que todos se escandalizem, eu nunca. Verso 29. Mas Jesus o encara com compaixão e responde: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Verso 30. Essas palavras, embora duras, não são uma sentença de rejeição, mas um alerta cheio de amor. Jesus não o condena, ele o prepara. Ele sabe que Pedro vai falhar, mas também sabe que o mesmo Pedro será restaurado. O amor de Cristo não é cego às nossas falhas, é mais forte do que elas. Aqui há uma das lições mais profundas da ceia e de tudo que se segue. A comunhão com Cristo não depende da perfeição humana, mas da graça divina. Jesus não escolheu homens perfeitos para segui-lo, escolheu corações dispostos a serem transformados. Pedro falaria alto, Judas trairia, os demais fugiriam. E mesmo assim, Jesus os chama de meus amigos. Ele canta com eles, parte o pão com eles, os inclui no seu plano mesmo sabendo de suas fraquezas. É assim que o amor de Deus opera. Ele conhece nossos limites, mas nos chama mesmo assim. Ele sabe onde vamos tropeçar, mas nos estende a mão antes mesmo da queda. Ele prevê a negação, mas já prepara o perdão antes mesmo de ser negado. A fidelidade de Jesus não muda por causa da nossa inconstância, e isso é algo que precisamos guardar no coração. Quando ele diz: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, há dor nessas palavras, mas também esperança, porque ele continua: depois que eu o ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Verso 28. Ou seja, mesmo sabendo que todos o abandonarão, ele já planeja o reencontro. Ele já prepara o momento da restauração. O mesmo Jesus que canta antes da cruz é o que promete reencontrar os seus depois da ressurreição. Isso nos ensina algo essencial. A fidelidade de Deus não depende da nossa. Ele nos ama com um amor que vai além da lógica. Um amor que permanece mesmo quando falhamos. Pedro, naquele momento, não entendeu. Ele insistiu: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. Verso 31. Mas Jesus sabia. Ele sabia que o medo falaria mais alto, que o instinto de sobrevivência os afastaria, que a noite seria longa. Mesmo assim, ele segue em frente, não por causa da fidelidade deles, mas por causa da fidelidade do Pai. Essa cena encerra a ceia e abre o caminho para o Getsêmani. Mas antes da agonia, a música. Antes da traição, a louvor. Antes da cruz, a promessa. O cântico que Jesus entoou naquele momento provavelmente era parte do Halel, uma sequência de salmos, 113 a 118, tradicionalmente cantados durante a Páscoa. Esses salmos exaltam a fidelidade de Deus e proclamam que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Você consegue imaginar isso? O próprio Filho de Deus, prestes a ser rejeitado, cantando sobre a misericórdia eterna do Pai? Esse é o coração do Evangelho. Um amor que não se deixa abater pela dor. Um louvor que nasce mesmo em meio à cruz. A última ceia termina com uma canção. E essa canção ecoa até hoje. Ela nos lembra que mesmo quando a fé vacila, o amor de Cristo permanece. Que mesmo quando falhamos, Ele nos procura. Que mesmo que nos dispersemos, Ele nos reúne novamente. No final, a ceia não é apenas sobre pão e vinho, sobre gestos e símbolos. É sobre um amor que canta antes de sofrer, que promete antes de partir e que perdoa antes mesmo de ser negado. E é por isso que esse momento permanece vivo, porque cada nota daquele cântico, cada palavra dita, cada olhar de Jesus naquela noite ainda sussurra ao nosso coração. Mesmo que você me negue, eu ainda te amarei.
Mesmo que você se afaste, eu ainda te buscarei. E quando o galo cantar, eu estarei lá, não para te condenar, mas para te restaurar. Após o cântico, Jesus e os discípulos descem pelas encostas de Jerusalém rumo ao Monte das Oliveiras, até chegarem a um lugar chamado Getsêmani. O nome significa prensa de azeite, e não há palavra mais adequada para descrever o que está prestes a acontecer. Assim como as azeitonas são esmagadas para liberar o óleo precioso, ali o Filho de Deus será pressionado até o limite, e de sua angústia brotará o óleo da salvação. Marcos 14:32 nos diz: "E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu oro." O clima muda, a conversa cessa, a noite se torna pesada. Jesus sente o peso do que está prestes a enfrentar. Ele não teme a morte, mas carrega o fardo de se tornar pecado por toda a humanidade. É a dor da separação espiritual, o horror de carregar sobre si o castigo que não lhe pertencia. Ele leva consigo Pedro, Tiago e João, os três mais próximos, e confessa algo profundamente humano. A minha alma está profundamente triste até a morte. Verso 34. Aqui vemos o Cristo em sua plena humanidade. O mesmo que multiplicou pães e andou sobre as águas, agora sente tristeza, angústia e solidão. E mesmo assim, ele não recua. Ele ora. Ele se dobra diante do Pai e abre o coração. Ele se afasta um pouco, cai por terra e clama: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Verso 36. Essas palavras ecoam com uma mistura de dor e submissão. Abba é uma forma íntima de se dirigir ao Pai, como quem diz: meu querido Pai. Mesmo em agonia, Jesus se dirige a Deus com amor e confiança. Ele expressa o desejo humano de evitar o sofrimento, mas se submete à vontade divina com obediência perfeita. Esse momento é o coração de Getsêmani, o ponto onde a vontade humana é esmagada, para que a vontade de Deus prevaleça. É aqui que a salvação começa, não na cruz, mas na rendição. Antes do "está consumado" no Calvário, houve um "seja feita a tua vontade" no jardim. Enquanto Jesus ora, os discípulos dormem. 3 vezes ele os encontra adormecidos, e 3 vezes os chama à vigilância. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Verso 38. Essas palavras atravessam os séculos e continuam sendo um lembrete para nós. Quantas vezes Deus nos chama à oração e nós adormecemos espiritualmente? Quantas vezes o cansaço, a rotina e o medo nos fazem perder o momento da comunhão? O contraste é doloroso. Enquanto o filho ora em lágrimas, os amigos dormem em indiferença. E ainda assim, Jesus não os abandona. Ele entende a fraqueza humana. O mesmo Cristo que pede companhia também oferece paciência. Ele vigia, ora e suporta sozinho o peso que ninguém mais poderia suportar. A oração de Jesus é um retrato da entrega total. Ele não luta contra o plano do Pai, ele o aceita. E essa aceitação não vem da força, mas da confiança. Ele sabe que por trás da dor há propósito, por trás da cruz há glória. É isso que transforma Getsêmani em um lugar santo. Ali, o Filho de Deus ensina o que significa dizer sim à vontade de Deus, mesmo quando tudo em volta diz não. De repente, a tranquilidade da noite é rompida. Tochas se aproximam.
O som de passos apressados ecoa entre as oliveiras. Judas surge à frente, guiando uma multidão armada com espadas e varas. Ele se aproxima de Jesus e o saúda com um beijo. Aquele que eu beijar, esse é ele. Prendei-o. O beijo, símbolo de afeto, torna-se sinal de traição. O amor corrompido, o gesto sagrado transformado em ferida. E Jesus, sereno, responde: Amigo, a que vieste? Mateus 26, 50, em harmonia com o relato de Marcos. Ele chama Judas de amigo, até o último instante. Mesmo diante da traição, o amor de Cristo não se revoga. Ele poderia se defender, poderia chamar legiões de anjos, mas escolhe se entregar. O Filho de Deus, que alimentou multidões, curou enfermos e ressuscitou mortos, agora levado como prisioneiro, não porque perdeu o controle, mas porque decidiu obedecer. A entrega em Getsêmani é o ápice da obediência. Jesus não foi vencido pela força dos soldados, mas se ofereceu voluntariamente por amor. Ele deixa claro: ninguém tira a minha vida de mim, mas eu de mim mesmo a dou. João 10, 18. Essa verdade muda tudo. A prisão de Jesus não é derrota, é propósito cumprido. Cada passo que ele dá em direção à cruz é guiado pela compaixão. Enquanto ele é levado, os discípulos se dispersam. O medo toma conta, a profecia se cumpre. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Marcos 14, 27. O que começou com comunhão à mesa, termina em solidão no jardim. Mas mesmo na solidão, Jesus não está só. O Pai está com ele. A vontade divina está se cumprindo. E é nesse silêncio pesado, entre oliveiras e sombras, que o maior ato de amor da história começa a se desenrolar. Getsêmani é o lugar onde a carne é vencida pelo Espírito, onde o Filho se submete ao Pai e onde o amor se revela mais forte que a dor. É o ponto de transição entre a comunhão e a cruz, entre o pão partido e o corpo entregue, entre o cálice da celebração e o cálice da dor. E o mais impressionante é que tudo isso aconteceu por amor a mim, por amor a você. O jardim de Getsêmani é a prova viva de que a vontade de Deus, por mais dolorosa que pareça, sempre conduz à redenção. E enquanto Jesus se levanta para enfrentar a noite mais escura da humanidade, ele nos ensina que a verdadeira vitória não está em escapar da dor, mas em permanecer fiel à missão, até o fim. A última ceia, em Marcos 14, não é apenas um relato histórico. É uma revelação viva sobre amor, entrega e comunhão. Cada gesto de Jesus naquela noite foi uma semente lançada no coração da fé cristã. O pão partido representa o corpo oferecido, o cálice, o sangue derramado, o cântico, a esperança que permanece mesmo diante da dor. No Getsêmani, o Filho de Deus nos ensina que a verdadeira obediência nasce do amor e que o amor verdadeiro está disposto a se sacrificar. Quando lemos esse capítulo com olhos espirituais, percebemos que Jesus não apenas celebrou uma ceia, mas instituiu um pacto eterno. Ele mostrou que o reino de Deus não é construído com poder humano, mas com humildade e submissão. Ele nos chama à mesa, não como servos, mas como amigos. Nos convida a participar de sua dor para também compartilharmos da sua glória. A última ceia é um espelho. Nela vemos quem somos e quem Deus é. Vemos a fragilidade humana de Pedro, a traição de Judas, o medo dos discípulos e, acima de tudo, a fidelidade inabalável de Cristo. Ele sabia que seria negado, traído e abandonado, e mesmo assim ofereceu o pão e o vinho. Mesmo sabendo da cruz, ele cantou. Mesmo sentindo a tristeza, ele amou até o fim. Essa é a lição profunda que muitos não percebem. A ceia não foi o fim, foi o começo. O início de uma nova aliança, de uma nova esperança. Quando você participar da ceia do Senhor, lembre-se, não é um ritual vazio, é um convite à comunhão com aquele que se entregou por você.
e que essa verdade viva em seu coração. Jesus não apenas morreu por amor, ele vive hoje e continua à mesa, esperando que você se sente com ele. Se esta mensagem tocou seu coração, curta este vídeo, compartilhe e se inscreva no canal para continuar aprendendo as verdades profundas da Palavra de Deus. Até o próximo vídeo e que a paz do Senhor esteja com você.